Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, deste sábado, dia 24 de outubro de 2020, 29ª Semana do Tempo Comum, chegando ao seu fim, né? Hoje é dia de Santo Antônio Maria Claret, que na realidade funda a Ordem dos Claretianos, né, lá na Espanha. Ele é de origem espanhola, se não me engano, depois é transferido para Cuba. Mas eu não vou me atentar muito à biografia dele, apesar que seria interessante. Provavelmente você vai ver no seu feed de notícias, lá no seu feed do Instagram, na linha do tempo, etc., né? Procure saber mais detalhes sobre esse santo. Já comentei ontem que a Ordem dos Claretianos detém a editora Ave Maria, né, como aqui no Brasil, mas é uma editora muito forte também lá fora, tá? Eu estou no site da aleteia.pt, que é um dos sites muito interessantes do catolicismo, para informação. Eles sempre estão disparando conteúdo muito importante, né? E foi publicado em fevereiro desse ano algo relacionado a esse santo, tá? Eu vou ler e eu peço que vocês também procurem saber mais detalhes, tá? O nome Antônio Maria Claret, o Maria, ele coloca depois, tá? Ele tinha uma grande devoção à Nossa Senhora e é que nem São Luís Maria Grignion de Montfort. Agora não me recordo se São Luís Maria colocou depois ou já tinha sido posto por batismo pelos pais. Mas no caso de Santo Antônio Maria Claret, ele colocou posteriormente, em vida, né, dizendo que ele era todo também de Maria. O artigo que eu vou falar a respeito desse santo está na categoria Oração e Vida Interior, do site da aleteia.pt, e diz assim: estes 9 pecados não são mortais, mas é especialmente importante evitá-los. Santo Antônio Maria Claret lista 9 pecados que não são mortais e sim veniais, mas é que é especialmente importante evitarmos. Tá? Então a gente vai retomar alguma coisa relacionada à Igreja Católica, tá certo? E lembrando, Santo Antônio Maria foi presbítero, né? Padre, depois bispo, tá certo? Então, ele teve uma vida voltada e devotada para Jesus. Primeiro pecado. O pecado de dar entrada no coração de qualquer suspeita não razoável ou de opinião injusta a respeito do próximo. 2. O pecado de iniciar uma conversa sobre os defeitos de outro ou de faltar à caridade de qualquer outra maneira, mesmo levemente. 3. O pecado de omitir por preguiça as nossas práticas espirituais ou de cumpri-las com negligência voluntária. De omitir, né? Não fazer. 4. O pecado de manter um afeto desregrado por alguém. Olha que interessante, né? Esse quarto pecado, vou fazer um parêntese, né? Se você não... Mas você deve saber, né? Eu também sei. Às vezes você se apaixonou por uma pessoa casada ou uma pessoa que é consagrada a Deus, tá? Então isso tem que ser arrancado do coração imediatamente, porque não vai te levar para lugar nenhum. Pior, vai te levar para o inferno. 5. O pecado de ter demasiada estima por si próprio, de mostrar vã satisfação por coisas que nos dizem respeito. 6. O pecado de receber os santos sacramentos de forma descuidada, com distrações e outras irreverências e sem preparação séria. Isso, infelizmente, é muito comum, tá? Acontece comigo, acontece com você. E eu vou aqui fazer uma observação, não é colocando fardos, mas vai que você tem o Diário de Santa Faustina. No Diário de Santa Faustina tem é que eu não anoto os parágrafos, eu leio e fico meditando depois, né? Mas tem um parágrafo lá em que o próprio Senhor Jesus Misericordioso fala para ela que antes dela receber Senhor Jesus, se ela estiver na procissão, não é fila da comunhão, é na procissão de comunhão ou
momentos antes, ela precisa se humilhar, né, dizer, eu sou um nada, me sinto uma miserável e estou aqui recebendo o Senhor Jesus. Então, o próprio Senhor Jesus pede que ela se humilhe, né, faça atos de humilhação antes, por pensamentos mesmo, antes de receber o Senhor Jesus. E, de fato, a gente tem feito muita coisa errada antes de receber os santos sacramentos, mesmo durante a pandemia, né? Você não faz a confissão faz um tempo. Lógico, quem era de confissões de uma vez por mês, né? Uma vez por mês, quando estava tudo normal. De repente, agora tem que diminuir para, sei lá, 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano. E ouvindo também as orientações do padre a qual você se confessou. Porque dependendo do pecado, que nem teve um caso lá que era muito recorrente, ele falou assim, olha, no seu caso, sugiro que você pondere bastante, depois volte para fazer o sacramento, não tão seguidamente, né? Apesar que o padre não me conhecia muito, mas ele já tinha percebido porque como eu falei que era algo recorrente, ele pediu para eu estar meditando, revendo minhas ações, né? E tendo vergonha na cara, né? Na realidade, né? Então, questão de confissões. Agora, não sei como está na sua cidade, se abriram as igrejas ou não. Mas se abriram, pergunte se é possível, se dá para fazer com todo o cuidado necessário, né? Aqui na Arquidiocese tem alguns lugares que não estão sendo feitos ainda. Desse jeito, daqui a pouco eu vou colocar lá sugestões, né? Para esses lugares que não fazem. Mandar fazer uma placa de acrílico, fazer proteção, né? Porque tem alguns lugares que, por exemplo, tem alguns lugares assim que eu vi programas de TV que vai entrevistar a pessoa já está com máscara, o face shield, tudo, mas ainda assim coloca uma placa de acrílico, né? Manda fazer com um pezinho e tudo. É o único jeito, senão não tem como, né? Enfim, são sugestões. Isso é uma delas, falta de confissão. Porque a igreja permite uma confissão e uma comunhão por ano. Se você não sabia, é assim, tá? Geralmente o pessoal se confessa no período quaresmal, mas estamos chegando perto do Advento, que também é um período muito importante, muito forte, da cor roxa também, e que nos diz respeito. A gente não é só a bolinha de Natal e pisca-pisca, entendeu? Então, cuidado na hora de ver o que estamos comemorando, relembrando no dia 25 de dezembro, tá? Então, pelo menos, se você não é de confissões tão frequentes, 4 vezes ao ano, agora nesse período de pandemia, então, pelo menos, período do Advento e período quaresmal, ou mais para depois, né? Sempre meditando na questão. Outra coisa também é não fazer o jejum de 1 hora, não comer nada 1 hora antes de receber a comunhão. Se tiver que tomar café, que toma bem cedo, senão nem tome. Mas se você tem problema de açúcar, né, no sangue, toma um café levinho e vai para a missa, entendeu? E também é como essa orientação do Diário de Santa Faustina, né? Se humilhar, dizer, eu sou uma miserável, né? Eu não tô, né? Quem sou eu para receber o Senhor Jesus? Uma oração de humilhação, digamos assim, antes de receber e ter reverência, não irreverência com relação ao Senhor Jesus. Vou receber a comunhão porque eu posso, né? Outra coisa que tem me dado uma certa preocupação são para as pessoas que não podem receber o Senhor Jesus durante a missa, mesmo no período de pandemia, porque tem que ter um distanciamento, são poucas pessoas, tem que marcar nome, tem que chegar, né, poucas pessoas lá, entendeu? Então, eu fico, às vezes, pensando nas pessoas do grupo de risco, pessoas de idade que nem o padre autoriza elas estarem ali aglomeradas, né? Tem essa orientação aqui da Arquidiocese. Então, também, né, Senhor Jesus, cuida daqueles que o Senhor não pode estar sendo recebido, né, nesse momento. Muito bem. 7. Impaciência, ressentimento, recusa em aceitar desapontamentos como vindos da Mãe de Deus, porque isto cria obstáculos no caminho dos decretos e disposições da divina providência quanto a nós. Pois é, quem sou eu para falar, né? Eu sou uma pessoa extremamente impaciente, ressentida e tipo, nessas horas eu fico batendo pezinho.
Parece criança de 5 anos birrenta, sabe como? Né? Até nem queria estar tocando nesse assunto, mas aconteceu uma situação estranha. Na verdade, eu nem devia ter perguntado nada, mas é que aquilo me incomodou e acho que aí eu deixei a pessoa bem chateada comigo. A pessoa me pediu para rezar por ela porque ela não estava... Ela recebeu tipo uma evasiva ou... Não é descrédito, é indiferença. Ela solicitou uma coisa lá para um trabalho, tá? Ela falou assim, eu estou tendo problemas no meu trabalho. Oh, meu Deus. Eu pensei, pronto, já fizeram alguma coisa. Porque você sabe que ambiente de trabalho é complicado. Quem não sabe, quem nunca passou, às vezes você fica isolado porque você não faz parte do grupinho, ou aquele grupinho que vai desde o teu superior até os coleguinhas querem tirar você dali porque você não representa, tá chata, não tá produzindo, entendeu? Ambiente de trabalho também rola uma política nefasta. Aí eu já estava imaginando 1 milhão de coisas. Aí, aparentemente, era uma situação que poderia ser levada, como diria assim, podia ser colocada num jogo de cintura razoável. Mas a pessoa que me pediu oração ficou muito ressentida, ficou chateada e, né, ficou desestabilizada mesmo. E não sei porque apesar que eu enchi ela de perguntas e ainda dei umas orientações que depois eu vi que não ia fazer efeito. Ela estava chateada por causa da indiferença, né? Ela não recebeu o retorno que ela gostaria de ouvir e ficou no vácuo ainda por cima. Então são duas situações. Aí eu vi que aquilo não é bem o caso de oração, mas também deveria ser tomada uma atitude. Aí eu falei, olha, fala com o seu cônjuge, pergunta para ele, acho que esfria a tua cabeça, ainda dá tempo de você ter essa resposta, né? Tem mais 2 semanas aí para você ter um parecer. Calma, entendeu? Calma. Aí realmente, foi bom essa ela fez. Ela conversou com o marido, tudo, e realmente ela precisa procurar o RH para resolver algumas arestas, que achei muito justo. Por outro lado, quantas vezes que a gente não... Sabe, a gente é também difícil, né? Nós somos difíceis, eu pelo menos sou. E eu me arrependo muito de ter batido muito o pé para que minha vontade tivesse prevalência. E não é bem assim que a coisa funciona quando a gente está imersa em nós mesmos, né? Então, a gente acaba perdendo até a amizade e o respeito. Por quê? Porque a gente passou por birrenta. E aí eu sempre também lembro de Santa Faustina. O Senhor Jesus fala, né? Tenha respeito pelos seus superiores. Se ele mandar você, que nem aconteceu uma situação com a Santa Faustina, que ela foi para um convento, a superiora era muito nervosa e não gostava muito dessas interlocuções que ela tinha com o Senhor Jesus, porque aí achava que a Santa Faustina era louca, né? Era pirada. Aí o que essa freira fez? Por alguma coisa que ela não gostou dela, de uma atitude da Santa Faustina, algum pedido, ela falou assim, você pegue uma cadeira, coloque em cima da mesa da cozinha e fique lá sentada, em cima. Tipo, ela tinha que se sentar em cima da mesa da cozinha. Mas percebeu-se que a superiora estava um pouco alterada, né? Não estava legal. E a Santa Faustina, mesmo contrariada, pegou a cadeira e sentou em cima da mesa. E todo mundo que passava lá já não tinha boa fama, né? E aí via aquilo, achava que ela tinha enlouquecido também. E aí ela ficou chateada, foi se queixar, com certeza ninguém também, né, não é ninguém é de ferro, ninguém é tão santo ainda em vida. Santa Faustina chegou e foi lá se queixar com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu não gostei desse pedido, todo mundo me olhava, passava por mim, achava que eu era a desatinada. Aí o Senhor Jesus tranquilizou, que é difícil, mas falou uma situação que também é difícil para aceitar, mas que a gente tem que aceitar, engolir em seco também. Mas minha filha, só o fato de você ter obedecido a tua superiora, para mim, tá ótimo. Você fez o correto. Aí, o que ela pediu para você, a tua superiora pediu, isso ela tem que prestar contas comigo depois. Aí, então, olha só como é que é o negócio. A justiça de Deus. Então, o mais importante é você não bateu boca com a sua superiora e ainda obedeceu. A minha relação Faustina comigo tá certo. Agora, ela vai se ver
A sua superiora vai ter que responder comigo depois. Isso aí é outra coisa. Então, veja, o Senhor Jesus também é detalhista, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque não está fácil trabalhar em casa, fazer home office, ou até trabalhar no meio da pandemia, pegar ônibus, a gente já chega estressado. Todo mundo foi colocado numa bolha de teste. Até eu vou fazer uma observação aqui. Tem um artigo que apareceu no feed de notícias do Google, que tem um professor dizendo que a gente literalmente entrou numa espécie de campo de testes. A pandemia nos forçou a entrar num campo de testes meio que virtual. E não é virtual no sentido de eu me relacionar apenas no celular, ou na internet, ou de não ter relacionamento humano. É como se a gente fosse literalmente ratinho de laboratório colocado numa situação estressante. Era mais ou menos isso que era o artigo. Tá? Então, está sendo provado nossos nervos mesmo. Tá? Por isso que a maioria está desenvolvendo ansiedade, desenvolvendo transtornos que até então não tinha, entendeu? Muito bem, já estou terminando. O oitavo, o pecado de nos proporcionarmos uma ocasião que possa, mesmo remotamente, manchar uma situação imaculada de santa pureza. Sexualidade, né? Tudo que tem a ver com impureza e pureza tem a ver com a nossa sexualidade. Fantasias sexuais, relacionamento sexual, às vezes é uma questão até virtual. Não é, também, o termo virtual aqui não é virtual de internet, de rede social, não. Virtual é a cabeça. A coisa, você imagina coisas, cria coisas e pior acredita nas coisas. Então, pornografia, fantasias sexuais desviantes, né? E infelizmente vivemos numa sociedade extremamente sexualizada e sensualizante. Desculpa estar falando, já tem dias que eu estou falando essas coisas, né? Então, nós vivemos numa sociedade extremamente sexualizada, bebemos, às vezes bebemos, até um refrigerante pode causar excitação, né? Chocolate, açúcar em excesso, então que a comida industrializada pode ser um gatilho para isso. Infecções na região genital, tanto homens quanto mulheres pode estar provocando. Se você não trata, aquilo pode de repente te causar algum incômodo, que isso também pode te levar a um desvio. Pode parecer piada o que eu estou falando, mas vai procurar principalmente mulheres, vai procurar um ginecologista para tratar essas tuas dores, essas dores menstruais aí, essas cólicas menstruais intensas, mas que depois que você passa, entra no período fértil, parece que você entra também numa loucura total, parece uma bichinha toda louca lá. Às vezes é uma infecção urinária, que infelizmente fica te dando sensações que você acaba achando que você precisa brincar de tomadinha. De homem eu não sei, mas mulher tem que cuidar. Faz o tratamento para você ver. Melhora bastante. Aí você não fica pensando tanto. Pensar ainda é uma outra coisa, né? Então aqui o assunto é esse, tá? O nono pecado é de esconder propositadamente as nossas más inclinações, fraquezas e mortificações de quem deveria conhecê-las, querendo seguir o caminho da virtude de acordo com os caprichos individuais e não segundo a direção da obediência. Aí tem a questão da direcionamento espiritual, às vezes você está sendo acompanhado por alguém, né? Não é questão de psicólogo, é questão aqui de direção espiritual. Mas também tem o outro lado, né? Às vezes você querer mostrar uma devoção e tudo, mas na realidade você não é aquilo. Bem, aqui eu já vou fechar com Santo Antônio Maria Claret, mas procurem mais detalhes. Ele é um santo muito sábio, muito pouco conhecido, até onde eu sei. Eu só falo dele por conta que os padres aqui da nossa Arquidiocese de Curitiba são claretianos, a grande maioria, tá? Procure mais informações. Com relação a essa questão de esconder coisas, olha só. Veja, só vou encerrar esse pitaco desse jeito, tá? Parece piada, né? Eu conheci algumas pessoas que não admitem que elas são difíceis e aí a gente aponta, né? Porque aí a pessoa imagina, ainda sempre começa assim, imagina, capaz que eu sou assim, capaz que eu faço isso. Aí eu passei a não falar mais, porque tipo, dane-se a pessoa. Chega um ponto que enche o saco.
Você quer viver a tua vida, você viva. Mas assim, a gente percebe quando a pessoa é falsa, não é correta, não é honesta em algumas situações, ainda te leva a pecar, né? Então tem que dar umas cortadas, ou na pessoa, nas atitudes da pessoa, ou realmente, olha, essa relação aqui de amizade não tá dando certo. Se for familiar, a coisa é mais complicada. Mas aí a gente tem que ter técnicas para meio que ignorar a situação e não exatamente a pessoa, porque quando é familiar o negócio pega mais, né? Mas essa questão de falsidade, de não aparentar o que é, isso atrapalha também na hora da oração. Né? Às vezes você quer pedir muito de coisa para Jesus, aí vem aquela birrice, né? Por que fulano recebe e eu não recebo, hein, Senhor Jesus, hein? Eu tô pedindo há tempo. Aí fica aquelas coisas, aquelas orações ridículas mesmo, desculpa falar. É ridículo, tanto a oração quanto a pessoa, porque ela não faz uma análise de si mesma. É aquilo que as aparições de Fátima falam. Olha, tem alguns pedidos que o Senhor Jesus, Nossa Senhora falando para os pastorzinhos, tem alguns pedidos que serão realizados, outros não serão realizados. Porque o que eu estou falando? Conversão, jejum e penitência. Depois vem os pedidos, entendeu? Então, dependendo da situação da pessoa, não dá para tirar aquela doença, porque é aquela doença que pode levar à santidade, que pode forçar ela a uma ida na igreja para fazer uma devoção. É a partir da dor que às vezes Deus se utiliza para que a pessoa se volte para ela. E engraçado que tem gente que não gosta de ouvir o que já é senso comum diante de uma comunidade, né? Eu não ia fazer esse comentário, mas eu vou ter que fazer. Aconteceu assim. Então, eu já falei, né? Não deveria, né? Mas eu falei que eu assisto a Fazenda 12 porque tem uma moça com transtorno borderline. E estão fazendo umas maldades lá nela também. Tem gente que não está respeitando e realmente está agindo como criança de 5 anos. Tem uma senhora que saiu, até o começo estava sendo levado, mas depois a mulher deu uma surtada e revelou umas facetas tão feias dela mesma. Tudo bem, ela estava ali confinada, estava com pessoas estranhas, pessoas que ela não gostava, e realmente tomou umas atitudes bem feias. Treta, né? Tretou com todo mundo, falou um monte de coisa, falou até da genital de um rapaz que era o fazendeiro, falou mal, fez fofoca, ainda chamaram ela de fofoqueira, ela não aceitou até essa parte, não vai aceitar mesmo, até compreendo. E o incrível é que na hora que ela saiu, eu não sei o que ela estava pensando de si mesma e dos outros, do grupinho dela, que tá atacando a menina com transtorno borderline lá. E eu não, assim, não tô defendendo a menina do transtorno borderline, mas eu tô observando assim, uma coisa, ela tem uma vida aqui fora, que parece que ela é uma ex-garota de programa, mas outra coisa é você fazer bullying com a pessoa que tem doença e também tem um desvio sexual, né? Tipo, é promíscuo. Aí é outra história. Aí essa senhora foi fazer todos eles têm que fazer um programa lá do Rodrigo Faro. A mulher brigou até com os jornalistas que estavam lá. Que na verdade é barraco mesmo, tudo. Só que ela fez literalmente o barraco acontecer. Por quê? Porque falaram, a senhora se comportou mal, ela não aceitou ouvir aquilo. E brigou com todo mundo. Sabe? Então, na vida real, quer dizer, acho que no final quem saiu transtornada, necessitada de psiquiatra é essa senhora. Ficou mais feio ainda. O que ela fez lá dentro foi feio, o que chegou aqui, ela não conseguiu nem disfarçar. Aí eu falei, nossa. Então, assim, o que está acontecendo na pandemia? Pitaco meu. A gente foi colocado numa espécie de tubo de ensaio, todo mundo junto, agregado virtualmente e desagregado nas nossas relações de afeto mesmo, com os nossos familiares. Teve gente que perdeu pessoas pela Covid. Estamos perdendo contato físico também com outras pessoas. Estamos deixando de falar com pessoas que estão lá doentes ou... Sabe? É complicado esse negócio. E fora que não dá para trabalhar direito, você acaba descobrindo que tua casa não comporta fazer home office, você mulher principalmente, eu vou falar do meu lado feminino. Eu mesma, que sempre fiz aqui a alimentação na minha casa, sempre, de uns tempos para cá, eu não estou conseguindo nem
ter forças reais mesmo de preparar o que eu preparava antes. Porque, tipo, enjoei, sabe? Sabe quando eu enjoei eu e todo mundo com a mesma comida? E ao mesmo tempo eu não posso fazer outra coisa diferente, porque aí a pessoa, se eu fizer um negócio muito diferente, a pessoa não come. Então, às vezes, aquele chuchu aguado não, a abobrinha aguada, eu tenho que continuar fazendo, porque por mais que seja daquele jeito, com aquele gosto, né, com aquele tempero, se eu fizer outra coisa, a pessoa não come. E ao mesmo tempo a gente tá enjoado, entendeu? Sabe? Parece que é um enjoo coletivo também. É todo mundo assim, não é só eu que tô passando por isso. Tem gente que não está conseguindo coordenar cozinha, cuidar de filho, educar filho, junto com a aula virtual, né? Professores também distantes, marido, companheiro, aí condomínio, aí vizinho, entendeu? Barulho. Aí a pessoa quer reformar o negócio numa hora que não é para reformar, sabe? Então, nossa, é muita coisa, né, gente? Não dá para ir na missa, não é verdade? Então entramos no sentido de pecado, parece que estão forçando até a gente a pecar mais, né? E tem gente pecando, eu também me coloco vendo a Fazenda, né? Pra que ver isso, né? São Antônio Maria Claret, que deve estar dando entendeu? Gente, esse negócio de caminho de santidade nesse período de pandemia está sendo bem complicado, tá? Mas a gente também tem que ser perseverante. Outra coisa, de novo, né? Só vou falar, não vou comentar, porque eu já não tenho mais tempo agora. Já estou gravando, já tenho um tempão, já tenho que partir para a liturgia. Mas com relação ao Papa Francisco, eu estou passando o pano para ele, tá? Todos os papas não agradaram alguma ala da sociedade, dos fiéis, entre os seus, entre o purpurado lá, o purpurado cardinalício, entre os padres, entendeu? Nunca vai agradar. Alguma coisa vai fazer. Certo? Então, Papa Francisco é um homem da sua época, é um papa da sua época. Falou, olha, eu acredito no seguinte, eu ainda tenho como diz, o beneplácito da dúvida, no sentido de condená-lo, no sentido assim, ele deve ter falado no sentido da relação humana. Porque tem gente que não vê uma pessoa de homossexualidade, sendo homossexual, como pessoa. Tem gente que vê como uma coisa. Eu tô falando na real mesmo. Eu já tive amigos homossexuais. Já conversei com pessoas assim. São pessoas que nos respeitam e eles falam, nós queremos formar família. Mas o que atrapalha são alguns que denigrem, fazem propaganda negativa, no sentido de até vivem com outro companheiro, por exemplo, homem com homem, né? Vive com outro companheiro, mas é uma relação aberta, tão aberta que chega a trazer garotos de programa para o apartamento, por exemplo. Eu sei que não é obrigado a ouvir tipo esses programas sanguinolentos, mas quantos homossexuais não foram mortos porque convidaram um garoto de programa e o cara na realidade era um homofóbico e assassino. E aí o que fez? Matou a pessoa, matou o que tinha contratado para fazer um programa e ainda roubou a pessoa. E a maioria deles tinham um relacionamento com alguém, namoravam alguém ou moravam com alguém, né? Tem outra situação também, que são casais homossexuais, tanto mulheres e homens, de décadas, né? Eu mesma tinha lá no departamento de história uma senhora aposentada lá do departamento que vivia com outra mulher, era um casal, muito tempo, vivia assim na surdina. E só que naquela época não era a parte civil não era legalizada. Aí o que acontece? Um dos cônjuges morre e o outro fica desamparado monetariamente, né? Hoje em dia, até penso que algumas relações no civil ali, que o pessoal assina, caneteia, dizendo que é um casamento homossexual, na realidade, uma pequena porcentagem não deve ser. Deve ser amigos ou amigas que nem fazem nada, mas para legalizar e não ficarem desamparados, para não dar o dinheiro, digamos assim, para os familiares que são um bando de urubu, porque vamos falar a verdade, é isso mesmo que acontece, para não deixar para um sobrinho, para um sobrinho neto, ou para um parente lá, um tio, sei lá o que, eles fazem esse vínculo e perante a lei está tudo certo. Porque na realidade a legalização é em parte a questão dos bens envolvidos também. A não ser que a pessoa faça um testamento. Mas geralmente tem que estar com um vínculo, né, civil. Não sei, estou interpretando dessa forma. Mas como eu disse,
Chocou? Choca o que o Papa falou. Mas é aquela coisa, entendeu? Vou passar pano pro Papa Francisco. E eu sugiro que, se você não quer passar pano pro Papa Francisco, você guarde para você, porque aí vem os pecados ali, pecados veniais que Santo Antônio Maria Claret fala, né? Não fique difamando a pessoa, ainda mais na internet, tá? Com seu canal e tudo. E vá rezar pela conversão dele. Siga como Nossa Senhora de Fátima pediu, peça a conversão. Eu sou suspeita de falar do Papa Francisco porque eu gosto da figura do Papa Francisco. Até mais do que o Papa Bento XVI. Né? Eu tenho respeito pelo Papa Bento, mas eu também rezo por ele. Eu rezo pelos dois. Não é uma questão de gostar, entendeu? E eu também não vou ficar defendendo muito. Mas, por outro lado, é minha obrigação, como católica, rezar por ele e pedir a conversão dele perante a Santíssima Trindade e intercessão de Nossa Senhora. Pronto, falei. Com relação à Fazenda 12, eu não vou falar muito. O que tinha para falar já falei, tá? É só... não é também forçar você a ver isso. Nem veja. Se você não viu, não veja. Porque realmente foi um troço bem intenso. Acho que agora vai dar uma amainada, né? Acho. Nas próximas roças aí de eliminação, o pessoal vai eliminando realmente o povo que não está fazendo muita diferença lá dentro e que estão atacando a guria. Pronto. Mas o que eu queria trazer à tona é o que faz uma pessoa ir para dentro desse local, depois surtar lá dentro, que é o caso dessa senhora que saiu, e acabar brigando com pessoas do mundo real, ainda mais gente da televisão, né? Que você sabe que queima facinho. Outro detalhe é trazer à tona o transtorno de personalidade borderline. Se eu tiver que trazer de novo o transtorno, eu trago de novo alguma coisa. Tá? Isso é muito importante. Eu acho que esse tipo de conhecimento tem que ser trazido à tona. Reality show não, tá? Só se eu citar alguma situação aqui que, sei lá, só para ilustrar aqui minha reflexão. Senão, não. Tá bom? Então, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura deste sábado está em Efésios 4, versículos de 7 a 16. Irmãos, cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. Daí esta palavra: tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ele subiu. Que significa isso, senão que ele desceu também às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que a subiu mais alto do que todos os céus, a fim de encher o universo. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Assim não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrastados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos por sua astúcia ao erro. Motivados pelo amor, queremos ater-nos à verdade e crescer em tudo até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Graças a ele, o corpo coordenado e bem unido por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento segundo uma atividade à medida de cada membro para a sua edificação no amor. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 121 com o refrão: que alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram vamos à casa do Senhor, e agora nossos pés já se detêm em Jerusalém em tuas portas. Que alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor, a sede de justiça lá está e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. O evangelho de hoje está em Lucas 13, versículos de 1 a 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa?
Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos, não é 13, 3, que venho procurado figos nessa figueira e nada encontro. Cortai-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que a planta venha a dar frutos, e se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Só vou fazer 2 apontamentos aqui na liturgia da palavra, tá? Que termina aqui. Primeira leitura, Paulo está falando de Cristo que desceu às profundezas da terra e subiu mais alto que todos. Só para... vai que, né? Acho que você já entendeu, tudo bem. Segundo ponto, figueira. Olha, gente, eu nunca conheci uma figueira... O máximo, agora, recentemente aqui em Curitiba, está vindo frutos de figo frescos. E é uma delícia. É caro, assim, sabe? Mas é uma delícia para comer. Então, aparentemente figo, porque figo eu só conhecia a figada, né? Doce de figo, que não é a mesma coisa. O legal é você conhecer a fruta. Aí, uma vez eu fui numa exposição de plantas, exposição e venda de plantas e mudas. Olha, gente, sem brincadeira, eu vi várias mudas de figo e elas estavam dando figo, mas eram mudas, porque estavam Então, quem não conhece figueira, tá? Por que fala da figueira por exemplo, Jesus vai lá ver uma figueira, a figueira não deu frutos, ele vai lá e manda seca, em nome de Deus, né? Aí figueira seca. E aqui é a mesma coisa, a parábola da figueira. Tem uma figueira na vinha, e não tá faz 3 anos que não dá fruto. Uma figueira que não dá fruto, temos um problema grave, mesmo. Porque se eu estou falando que eu vi várias mudas de figueira com fruto na muda, uma muda pequena, tinha o quê? 50 centímetros. Cada uma estava com 5 figuinhos, assim. Ainda naquele... Por que é muda? Porque está no saco plástico, né? Não é nem vaso, ele ainda está no saco plástico para ser colocado na terra. E aquilo me impressionou bastante. E aí eu entendi por que essa exigência dos homens daquela época com relação ao figo dá frutos. Tá? Então eu só vou ficar nesse assunto aqui, encerrando, tá? Lembrando que o evangelho desse domingo foi Mateus 22, versículos de 15 a 21. Se nunca viu um figo, procura a muda de figueira e observa. Se ela não está dando fruto, temos um problema aí. A figueira não está boa. Tem que ser cortada. Está só consumindo a energia da terra. Tá? Gente, eu me despeço. Desejo a todos a proteção da Sagrada Família e a paz de Cristo. Paz e bem.